Bora falar sobre o Vasco, que fez nas últimas horas oferta oficial para contratar mais um zagueiro argentino, pelo menos é o que garante a Rádio Mitre. Informação dá conta de que o Cruz Maltino ofereceu US$ 1.300.000, ou quase 7 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do zagueiro chamado Sérgio Barreto. Atleta de 23 anos de idade, que pertence ao Independente, ele fez toda a formação no Independente e está há 2 temporadas no time principal. Já são exatos 100 jogos pelo time de cima, com 1 gol e 4 assistências. O Vasco ainda precisa pelo menos de mais um zagueiro, até porque hoje os atletas do banco de reservas na zaga inspiram pouquíssima confiança. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa da 777 para conferir esse boato a respeito do Sérgio Barreto, mas infelizmente nem o Vasco nem a 777 costumam comentar sobre especulações. Estou atrás de mais informações sobre o Barreto. De qualquer forma, os primeiros números dele chamam bastante atenção. O que você espera do Vasco a partir da chegada da 777? Já mudou o clube de patamar? Dá para imaginar um Vasco brigando por títulos, acabando com essa história de ioiô, primeira, segunda divisão? E se você teme que o futebol brasileiro, até pelos números que você estuda e a distância que o Flamengo está abrindo em relação aos demais, se o futebol brasileiro corre o risco de virar viver o fenômeno da espanholização, em que o mesmo time, ou 2 times só, que ganham os campeonatos nacionais. O Vasco é inaceitável. Qualquer gráfico que eu faça do Vasco, tamanho de torcida, engajamento em redes, ele é muito forte. Pode ver, o Vasco ele lidera em um monte de rankings, ele aparece, vira e mexe, tá lá, o Vasco super bem, o Vasco bombou, o Vasco isso, só que ele não consegue ingressar recurso. Então, uma questão, a gestão do Vasco nunca foi muito orientada para o negócio. Sem nenhuma crítica, eu nem conheço os executivos lá, mas assim, tá claro de que eles fazem oba-oba nas redes sociais, mas não faturam. É um fato, porque outros clubes fazem o mesmo trabalho e faturam mais com menos torcida. Então, o Vasco tem que conectar mais ao negócio. Então, outra questão do Vasco, o sócio-torcedor. O vascaíno já deu a resposta, ele dá apoio. Então, o que você não dá? É conteúdo de qualidade, ou você não dá um serviço recorrente. O vascaíno deve ser ávido por ajudar o clube, porque ele sabe que sem ajuda não tem como lutar contra um Flamengo. E o vascaíno tem o Flamengo como grande rival, não tem outro. Então, o que ele quer é que o Vasco se fortaleça economicamente para voltar a competir com o seu grande rival, que para o Flamengo é excelente. É como se o Real Madrid perdesse o Barcelona. É como se o Bayern de Munique, sei lá, perdesse o Borussia, porque não é o derby. São grandes marcas que têm uma rivalidade. Se acontece na mesma cidade, ótimo. No caso do Brasil, é bem comum. O Vasco tem esse potencial que está lá represado. Eu espero que a 777 faça. O Textor tem conseguido alguns contratos de patrocínio melhores, um posicionamento melhor de marca. Então, a Botafogo SAF aparentemente está melhor mercadologicamente do que o Botafogo Clube no passado. O Vasco, que siga o mesmo caminho, eu acho que tem um grande potencial. O Vasco da Gama é o único clube que tem capacidade para lutar com o Flamengo nacionalmente. É uma das maiores torcidas do Nordeste, uma das maiores torcidas do Norte. Não tem por que o Vasco ser acanhado, ele tem que ser mais agressivo. Essa seria a minha concepção. Parar de lutar no Rio de Janeiro com os clubes do Rio e nadar de braçada pelo Brasil, pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste, pelo Norte, onde ele tem enorme potencial. Esse, na minha, seria a visão do Vasco da Gama. Na tela pra gente, Fluminense e Vasco. Últimos 10 encontros entre as equipes. 3 vitórias do Flu, 3 empates e 4 vitórias do Vasco. Clássico no fim de semana, mas já está agitado, viu, minha gente? O bastidor já está agitado. Cícero Melo e Pedro Henrique Torres chegando ao nosso Sport Center para esclarecer o que é que está pegando a final. Vou começar com o Cícero. Seja bem-vindo mais uma vez, Cícero. Beijo para você. Obrigado, um beijo para você também, Glaucia, para a Ivana, um abraço para o Renato, para o Fã de Esportes e para o Pedro Torre. Vou começar pelo jogo, que é o que mais interessa para o torcedor. Né? Um clássico, segundo do Fluminense no Campeonato Carioca, já perdeu para o Botafogo de 1-0 e tem que vencer sob o risco de não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, já que o Fluminense é o terceiro colocado com 13 pontos ganhos. Se perder, vai ser ultrapassado pelo Vasco, que ainda vai ter um jogo a menos. Bangu e Volta Redonda estão querendo beliscar uma vaguinha nessa semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense vem de vitória 3-0 contra o Audax, então tem esse clássico domingo no Maracanã contra o Vasco às 6 horas da tarde. Valeu, Cícero. Então já vamos direto lá com o Pedro para saber como é que tá pelo lado do Vasco esse imbróglio aí com os ingressos e também a preparação para essa partida do fim de semana. Pedro, bem-vindo. Beijo para você.
Tudo bem, Gláucia? Um grande beijo para você também, um beijo aí para, enfim, Ivana, abraço para o Renato, um abração para o Cícero, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tem sempre um imbróglio aí quando a gente fala essa questão de ingressos aí, Fluminense, Vasco, esse clássico no Maracanã. Nos últimos anos tem pegado bastante, era a questão do lado e tudo mais, e agora pegando bastante a questão da carga de ingressos, né? O Cícero falou aí bastante a insatisfação que havia pelo lado do Vasco, pela questão da carga disponível, 50 mil, o Vasco acreditava que era uma carga insuficiente para o tamanho do clássico. Cícero falou até em 78 mil o tamanho do Maracanã, digamos assim, atualmente, mas não chega a tanto assim, talvez ali 70 mil exatamente, por questões de segurança e tudo mais, é o que pode ser possível. O Vasco, insatisfeito, pediu ao Fluminense para aumentar a carga, houve uma certa resistência, e aí a Ferge entrou como uma intermediadora ali, digamos assim, para intermediar mesmo essa questão entre os clubes. Houve uma reunião hoje entre as partes, e aí foi definido, sim, que o Fluminense vai aumentar a carga em 10 mil para esse clássico domingo, 18 horas, no Maracanã. A apuração que a gente teve é que houve um entendimento, a Ferdi entrando aí no meio do caminho entre os clubes, um tom mais conciliador. Então, em 10 mil aumentando essa carga, passando de 50 para 60 mil, a partir das 18 horas essa carga vai ser aumentada. Então, 10 mil ingressos nos setores mistos, oeste e leste do Maracanã. Então, todo mundo aí, tanto do lado tricolor como do lado vascaíno, vão poder comprar esses ingressos para essa partida. A informação que eu tive também é que o setor destinado aos vascaínos, setor norte, foi esgotado, e nos setores mistos houve também uma invasão vascaína, foi avassaladora, foi a palavra que me disseram assim, avassaladora a compra vascaína para essa partida. Um momento assim que os vascaínos estão até mais empolgados depois da última partida contra o Nova Iguaçu, na última terça-feira, lá no Mané Garrincha, a vitória de 2-0, o gol do Jair e também do Gabriel Peck. Então, os vascaínos empolgados para essa partida, aumenta a carga, então uma expectativa de uma boa presença da torcida Cruz Maltina no Maracanã para empurrar a equipe. Vamos ficar nessa expectativa, mas a gente, Gláucia, Renato, Ivana, a gente tem sempre que ter também como pano de fundo a questão da licitação do Maracanã, porque tem essa questão da carga, puxa para lá, puxa para cá, aumenta, mas tem, claro, a questão da licitação, a dupla Fla-Flu de um lado, querendo manter ali o controle do Maracanã, e do outro, o Vasco também tem interesse em ter uma autonomia no Maracanã. A gente lembra dos episódios do ano passado, o Vasco requisitando, tendo que ir até a justiça para ter o direito de jogar no Maracanã. O técnico Maurício Barbieri vai preparando a sua equipe para essa partida contra o Fluminense. Mais um adendo, apenas aqui para arredondar, Gláucia, o Vasco numa atitude bonita também. Na terça-feira houve chuvas fortes aqui no Rio de Janeiro, então o Vasco até anunciou que já fez uma ajuda aqui à comunidade que foi afetada da barreira do Vasco aqui no entorno de São Januário. O Vasco ajudou com produtos de limpeza e tudo mais. As camisas dos jogadores do clássico contra o Fluminense neste fim de semana, essas camisas vão ser leiloadas e aí todo o valor vai ser destinado para ajudar todo mundo que teve dificuldade diante dessas chuvas que sempre castigam bastante o povo carioca. Gláucia. Ah, que legal, Pedro. Valeu, obrigada pelas informações, obrigada ao Cícero também. Já este clássico em pauta para o próximo fim de semana.